Que bom, que maravilha ter você conosco mais uma vez na nossa maravilhosa Escola Sabatina. Essa classe aqui é especial, é só nossa. Nossa e dos amigos que você compartilha, né? Só nossa. E é muito bom ter você aqui. Nós vamos agora aprender mais uma lição de Coríntios, 1º e 2º Coríntios. Nós vamos ver coisas maravilhosas que estão aqui registradas, para que eu e você entendamos bem a palavra de Deus e sejamos cada vez melhores missionários. Essa lição de Coríntios tem me ensinado a convivência, tem me ensinado o amor, me ensinado toda a utilidade que eu e a igreja podemos ter de bom quando a gente olha para Cristo como nosso Salvador pessoal. É maravilhoso ter você aí. Já vai dando seu like, é like mesmo, né? É o joinha lá. Aperte esse joinha, manda um abraço para nós, certo? Eu não sei se você vai conseguir botar aí o nosso WhatsApp, tem como colocar aí ou não? Tem? Olha esse WhatsApp aí. Se você não tem a lição ainda, manda para a gente o WhatsApp, para a gente falar misericórdia. Você está sem lição até agora? Se nós não tivermos, a gente manda, tira xerox e manda para você, tá bom? Então, olha esse WhatsApp aí você pode mandar um recado para a gente, pedido de oração, que nós vamos estar orando por você sempre. Muito bom ter você aqui, tá? Bom, como eu prometi na semana passada, eu sou homem de palavras. Se eu prometo, eu dou um jeito de cumprir na marra. Brincadeira. Obrigado de novo por você estar aqui com a gente, vocês dois, tá? Maravilhoso, tá? É sempre muito bom a gente poder estar junto para estudar a palavra de Deus. E, Jefferson, é o seguinte, eu vi que dá para colocar o número do WhatsApp aí, né? Vocês têm o número do WhatsApp? Então, Guilherme, faz o seguinte, coloca o número do WhatsApp também para quem ainda não fez a assinatura da lição da Escola Sabatina. Explica, pastor, explica. Isso, vou colocar o número do WhatsApp, você vai mandar um oi nesse WhatsApp e já vai fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Olha que coisa fácil. Você que está em casa, às vezes, fica difícil a gente entrar no site da casa, fazer direitinho. Manda para a gente. Nós aqui, a responsabilidade assumida em Gui. Responsabilidade agora nossa, hein? Você manda para a gente o teu contato, a gente vai entrar em contato contigo para a gente ajudar você, auxiliar você para ter a lição. Porque eu vou falar, olha, uma recapitulação com a lição na mão é uma benção, não é? É melhor, né? Uma benção. Dê, meu pastor. Alegria estar aqui mais uma vez, pastor Douglas. Satisfação, Jefferson, poder estar aqui para a gente partilhar do pão da vida, da palavra de Deus. É sempre uma alegria para nós. Nossa, eu que agradeço. Nós que agradecemos, né? Que Deus abençoe sempre vocês. Amém. Gui, muito obrigado, Gui. Mais uma vez o Gui com a gente. Você vê o Kevin, hein? Que férias prolongada. Eu vou pegar o Kevin quando ele voltar. Pastor, me ajuda, tá? Cuida, Kevin. Bom, lição nossa. É uma lição linda, maravilhosa, que vai falar sobre dons espirituais. E nada melhor do que, para falar de dons espirituais, nós pedirmos agora que o Deus Espírito Santo ilumine a nossa mente. O senhor faz esse favor para a gente? Sim. A você que está aí, tá? Interceda por nós vamos interceder por você e coloque na mão de Deus toda a sua ansiedade. Ele vai te ouvir. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai eterno, a nossa gratidão por estarmos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós e agora vamos dedicar esse tempo para estudá-la e precisamos da direção e da sabedoria do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, abençoe este momento onde vamos estudar, abençoe também os nossos amigos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que a Tua bênção esteja sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição de agora vem falar de dons espirituais. O que é dom espiritual? Os dons espirituais são dons que recebemos de Deus no momento em que aceitamos a Jesus, no momento em que somos batizados. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Atos que quando somos batizados, nós também recebemos o dom do Espírito Santo. Isso. Então, esses dons espirituais não são dons nossos, Não é o talento? mas são dons do Espírito Santo. Muita gente acha que porque tem um dom, esse é um belo dom que eu tenho. Não. É concedido, É né? concedido. É emprestado. Exato. E é interessante a gente parar para pensar, porque esse dom que é concedido, ele é para ser usado e para ser empregado na causa de Deus. Então, Deus nos capacita com dons para a gente desenvolver esse dom
em prol do reino, em prol da igreja, em prol da missão. Isso aqui é muito importante, porque nós não podemos fazer isso de maneira alguma, enterrar o talento, enterrar o dom, né? Mas a gente precisa desenvolver. E a promessa é que quando a gente desenvolve os dons, Deus ainda nos capacita com outros muito mais. Muito bom. E interessante é que essa semana a gente vai se deter um pouco mais ali no capítulo 12 de 1 Coríntios. E no verso 7 diz o seguinte, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não é para eu me sentir bem. Não. Então, assim, ó, o dom do Espírito já está dizendo. É o Espírito que entrega. Então, ele entrega não para que eu me engrandeça, mas tem um proveito. Então, que proveito é esse? Essas são as questões que a gente precisa descobrir ao longo da caminhada. O Espírito Santo ele está sendo derramado na minha vida, ele está querendo me usar para quê? Então, eu acho que essa é a pergunta central. Para quê? Então, ao longo aí da semana, a gente vai descobrir um pouquinho para quê. Tá, e uma outra pergunta. Se a igreja não recebesse os dons do Espírito, será que conseguiríamos pregar o Evangelho? A pregação do Evangelho ela só é possível através do poder do Espírito Santo. Então, a finalidade de dons é isso. É isso, é fortalecer a igreja e é preparar a igreja também para a missão. E um detalhe aqui é que a manifestação dos dons espirituais na igreja, isso também é prova de que o Espírito Santo está ali, conosco, né? Ele está entre nós. Né? Se não conseguirmos visualizar a demonstração desses dons, é porque alguma coisa não está faltando. Então, é justamente isso. Os dons eles servem para fortalecer essa unidade, que a unidade também é fruto do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai nos trazer essa unidade tão importante para a igreja, ele vai capacitar a igreja com dons justamente para o cumprimento da missão. E o que eu acho interessante, pastor Douglas, que desde a primeira lição de Coríntios até chegar na lição de hoje, o tema principal que a gente vê, assim, o sujeito oculto é a unidade, né? Uhum. Como o pecado atrapalha a unidade, né? E o interessante é que a palavra unidade a gente precisa entender. Unidade não é uniformidade. Isso. Então, assim, uniformidade é fazer tudo de um único jeito. Mas na diversidade nós precisamos ter a unidade. E o Espírito Santo ele vai conduzindo, ele vai trabalhando exatamente para isso, para que tenhamos unidade. Assim como o nosso Deus. Nosso Deus são 3 pessoas diferentes, mas eles são únicos em um propósito. Eles têm um único objetivo, que é salvar, e cada um tem o seu papel. Então, assim, ao olhar para Deus, nós podemos aprender com Ele. E já que nós somos a igreja dele, nós precisamos trabalhar como ele trabalha. Bem lembrado disso, bem lembrado. Ó, você que tem a tua Bíblia aí no WhatsApp, no computador, ela física. 1 Coríntios 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1. 1 aos Coríntios 14, verso 1. Diz assim, olha que chique. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Esse nós vamos entrar um pouquinho lá na frente, mas eu quero que vocês, já de cara, olha a pergunta difícil na canela de vocês. O que Paulo quis dizer aqui? Procurem com zelo os dons espirituais. Quer dizer, eu acho que eu tenho que ser cantor tenor. Então, eu tenho que ficar todo dia pedindo ao Espírito Santo me dar o tenor. É isso que ele está falando aqui? A Bíblia vai dizer aqui, em 1 Coríntios 12, verso 11, eu vou ler aqui o que diz o verso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Olha só aqui agora. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a distribuição dos dons... não é eu que vou correr atrás. Não, é o Espírito quem concede. Eu já estou cantando Arauto dos Reis aqui um dia, o primeiro tenor, já deu tudo errado. O Espírito Santo concede esses dons, e o texto bíblico diz que é como lhe apraz, como lhe convém, a
cada um de maneira individual. E é interessante a gente pensar em uma igreja com os membros que cada um tem o seu dom. E o Espírito Santo vai distribuindo isso, justamente para que haja um equilíbrio. Você imagina só se em nossa igreja todos tivessem um único dom. Vixe, por exemplo, o dom da música. E todos queriam, então, cantar. E como é que ia fazer? Então, o Espírito Santo distribui isso de forma perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, ele distribui isso conforme as necessidades da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão. E existe um ponto também que a gente precisa entender, é que se nós somos da igreja, se nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, automaticamente, ele nos dotou de algum dom. Sim. De algum dom. Ninguém vem sem nada. Ninguém vem sem nada. Então, assim, eu também gosto muito de música. Eu gosto de ouvir. Eu gostava de cantar. Só que a minha mãe um dia falou assim, ó, Douglas, quando você estiver cantando, você grava e escuta. Eu fiz isso e nunca mais cantei, entendeu? Então, definitivamente, eu descobri que... Essa mãe é sábia. É sábia. Então, eu descobri que o meu dom não é da música. Até batendo palma, eu desafino. Então... Tá todo mundo cantando parabéns de um jeito, eu estou batendo a palma de outro jeito. Então, assim, todos nós que fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, automaticamente nós fomos dotados de algum dom. Bom saber disso, é bom saber. Olha, você tem algo muito especial dentro de você para ajudar na sua comunidade religiosa, familiar. Eu vou tocar de novo esse assunto, e é onde você trabalha e os amigos. Olha que coisa bacana. Bom, diversidade de dons. Nós já entramos nesse assunto, né? Agora, eu achei interessante um ponto da lição que fala qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo dá o dom da gente reconhecer. Achei legal quando o autor colocou aqui, ó, o primeiro dom do Espírito é a confissão de Jesus como meu Senhor. Isso também é um dom, não é eu que resolvo isso sozinho, não? Você vê que em todo o nosso processo de salvação, em todo o plano da salvação, ele começa e ele termina com Deus. Né? Deus atuando, o Espírito Santo concedendo dons, até mesmo a fé em Cristo. Sim. É um dom dele, né? De Deus. Não é a gente que tem essa fé, né? O Espírito Santo que concede, coisa maluca, né? Para a gente entender na nossa cabeça humana, né? Então, assim, aí a gente começa a entender que nós somos apenas instrumentos. Isso aí. Ao violão, se não tiver quem toca... Não tem serventia. Bem lembrado. Vai ser só um monumento, vai ser só um objeto. Então, nós somos instrumentos de salvação. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai conduzindo as nossas vidas. E eu gosto muito de pensar que a unidade é a manifestação prática da presença do Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente perceber quando Deus não está ali. É muito fácil. É só a gente perceber que não existe unidade, não existe união. Existe um povo querendo ser melhor do que o outro. Então, assim, 1 Coríntios 12 vai dizer que os dons são diversos, verso 4, mas o Espírito é o mesmo. Então, ele atua em todos, de formas diferentes. Nós somos instrumentos e precisamos permitir ser usados por ele. Eu posso contar uma história repetida? Eu acho que você já escutou. Você também já escutou, mas... o senhor acabou de falar, mas o que me veio em mente foi isso. Quer ver? Ó? Tinha um pastor que ele achava que ele pregava muito bem. Não, eu sou bom demais. E ele pegou e fez um sermão, né? Foi lá, subiu no púlpito, fez um sermão. Pô, pastor, o senhor pregou bem demais, pastor. Que bênção, né? Todo mundo elogiou ele do sermão. Aí ele entrou no carro com a esposa, foi para casa, né? E a esposa não falou nada. Quieta, sem falar nada. Aí ele falou assim, quero saber o que ela acha, né? Ela perguntou assim, ele perguntou para a esposa dele assim, meu bem, me fala uma coisa aqui. Bons pregadores, né? Bons pregadores na igreja, né? São poucos, né? Quantos você acha bons pregadores que tem na igreja? A pessoa vai falar, tem tantos, você junto. Ela falou assim, olha, todos menos um. Foi a resposta dela. Ou seja, os outros são grandes pregadores. Você cuide. Ou seja, às vezes a gente quer fazer
para eu ser o bom, né? E é bom a gente baixar a bola. Ficar quietinho. Então, na hora que você falou, né, a gente tem que cuidar com isso. Os dons é para ser usado em prol da igreja, não em prol da pessoa, né? Agora tem algo que me deixa muito cabreiro com a lição de domingo. Por que o Paulo, diversas vezes, diversos, batendo na palavra diverso direto? Por que será? Será que nós é cabeça dura assim mesmo? Porque são diversos. As realizações são diversas, os serviços são diversos, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Já pode ir comentando aí com a lição de segunda-feira, que deu uma liga legal aqui, ó. Unidade por meio da diversidade. Eu acho que o ponto aqui, Jefferson, é a gente pensar na cooperação, né? Porque Paulo vai usar aqui o corpo humano para ilustrar como cada membro desse corpo depende um do outro. Para a gente se alimentar, para o alimento chegar à boca, a gente precisa das mãos. E para a gente, enfim, precisa haver cooperação, precisa haver sincronismo. Porque se eu abrir minha boca para receber o alimento, mas a minha mão não levar o alimento até a boca, já era. Não dá. Então, eu acho que palavras como cooperação, sincronismo, ou seja, todo mundo ter, e a gente falou isso nas lições anteriores, né? Todos terem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, unidade nisso. Eu acho que é importante a gente pensar na lição de segunda-feira, nessa unidade em meio à diversidade, como essa cooperação uns com os outros, para o bem do todo, que é o corpo de Cristo, né? Eu gosto de pensar o seguinte, a gente não pode confundir as coisas. Existe a diversidade para que haja unidade. Mas a diversidade, por si só, não é o todo. Sim, não adianta ser diversa e unidade. Né? Então, assim, existe um pensamento que ele é bem atual. Tipo assim, eu sou a igreja, mas eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Você não é a igreja. Igreja são todos nós, né? Somos a igreja. Bem lembrado. Então, assim, a gente precisa parar para pensar nesse ponto. Porque se eu sozinho, eu sou a igreja, imagine a minha mão falando que ela sozinha é o meu corpo todo. Não faz sentido. Então, assim, nós precisamos dos outros para que haja sincronismo, para que haja unidade, para que haja um porquê de existir. Entendeu? Um porquê de existir. Eu sozinho, eu perco todos os sentidos. Eu fico isolado. Entendeu? Então, assim, a diversidade é para que haja unidade. É igual a musiquinha que a minha filha gosta muito de manhã. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu ia cantar aqui, vocês já perceberam que não funciona. E nós precisamos de Cristo até o fim. Então, assim, eu preciso entender que o Espírito Santo atua em mim, atua em você, e você é usado para que eu também tenha um crescimento na caminhada cristã. E interessante como as coisas se casam, né? Como é bom a gente escutar um sermão e depois uma música que fecha. A mensagem parece que ela entra mais forte no coração da gente, né? Ou então, às vezes, assim, antigamente, muitos contadores de história. Eu sou um contador de história, amo contar história. Então, assim, contava uma história bonita para a gente, para ilustrar Jesus, com dom. Aqui nós temos a irmã, esqueci o nome dela, mãe da Aline, qual é o nome da mãe da Aline? A da irmã Cristina. Uma poetisa, e declama uma poesia como ninguém. Então, ou seja, como essas coisas marcam. Olha, foi 2 vezes que eu vi ela falando de poesia, nos 20 anos que eu estou aqui. Mas eu tenho marcado o som da voz dela, ou seja, realmente, né, é para um casar com o outro, né? Como se fosse lá em casa, né? Sim. Eu e minha mulher somos muito diferentes. Eu sou um paranaense desajustado, desastrado, minha esposa toda certinha. E sabe o que está dando certo? Desse jeito? E cada função, cada dom, cada membro, cada serviço, cada realização são importantes. Todos são importantes. Quando falta um, o corpo todo sente. Quando uma parte desse corpo está enferma, o resto do corpo também padece. Então, às vezes a gente tem essa tendência, talvez, de olhar, o nosso olhar humano, dizer um é mais importante. Não existe isso.
todos são importantes. Eu estava pensando aqui no intestino. O intestino é o órgão mais esquecido nosso. O paladar manda, o olfato manda, os olhos mandam. Quer dizer, mas a gente não pergunta para o intestino, vai ser bom para você? Não, e ele está lá, fazendo o trabalhinho dele, quietinho, ninguém vendo, né? Mas o corpo sentindo. E às vezes na igreja a gente vê pessoas que a gente acha, né? Mas eu nunca vi essa pessoa fazer um dom. Quando a gente pede para fazer uma oração, que oração mais linda, a preocupação que tem com as pessoas. E às vezes aquele irmão quietinho, está lá, ele vê uma visita entrar, é o primeiro que levanta, vai lá dar um abraço. Ou seja, às vezes o dom silencioso, bem executado, é o que vai fazer com que todos os outros dons aparentes sejam realmente percebidos, né? Justamente. O pastor Douglas mencionou no início da lição, eu queria só reforçar aqui, porque a gente está falando sobre isso também. Muitas pessoas se perguntam, e esse questionamento chega para a gente constantemente. Eu não sei qual é o meu dom. A pessoa chega e fala assim, pastor, me ajuda, porque eu não sei qual é o meu dom, eu ainda não descobri qual é o meu dom. E, de fato, nós temos essa promessa na Bíblia que todo aquele que crê em Jesus e é batizado recebe o Espírito Santo. Então, é uma promessa que cada crente tem o seu dom. Por isso que o texto aqui para memorizar, ele vai dizer que a gente deve sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Ou seja, então, se a gente não descobriu ainda qual é o nosso dom, a gente deve buscar, e a Bíblia diz que deve ser com zelo. E qual é a forma de descobrir o dom? Que talvez seja a pergunta de alguém que está nos assistindo ali. Olha, eu não sei qual é o meu dom e como que eu vou buscar isso? E eu vou dizer aqui, pastor, depois o pastor pode complementar, mas eu acho que o primeiro passo é orar a Deus e falar, Senhor, eu não estou conseguindo descobrir qual é o meu dom, mas me mostra, porque eu quero ser útil para a tua causa, eu quero ser útil para a tua obra, então me capacita. E eu acho que um segundo ponto também que vale a gente perceber é que sempre, quando a gente ouve os irmãos da igreja, a gente sempre tem ali um direcionamento para os dons. Por exemplo, se a pessoa canta e quando alguém diz, olha, eu fui abençoado pelo seu louvor, que mensagem linda que tocou o meu coração. Isso também é uma maneira de reafirmar aquele dom da música. Quando o pregador vai pregar e alguém diz, olha, a sua mensagem veio de encontro com a minha necessidade, isso me edificou espiritualmente, eu entendi a palavra de Deus de uma maneira mais clara, e Deus usou você para me abençoar. É Deus ali reforçando também. Então, orando, buscando de Deus com zelo esses dons, porque é necessário que assim seja, mas também ouvindo os irmãos da igreja, porque Deus vai direcionando. Na multidão há bons conselhos, a sabedoria. Então, assim, eu gosto de pensar também, além daquilo que o pastor Gerson falou, sobre a predisposição de buscar a presença de Deus, pedindo para que seja útil na causa do Senhor, e perceber qual é a necessidade da igreja local. Porque muitos conseguem enxergar os defeitos. Isso aqui não está tão legal, isso aqui não está tão legal e tal. Mas a pessoa não se coloca à disposição para ser a solução para aquela situação específica, entendeu? Dá uma mensagem. Não vou subir lá na frente, não tenho vergonha. Às vezes é Deus falando para o irmão, bota ele lá que ele vai ver que ele é bom naquilo, né? Então, assim, a missão é feita pela boca que fala, pela boca que canta, pelo bolso que contribui e pelos joelhos que oram. Amém. Isso é importante. Então, assim, às vezes nós estamos mais focados em habilidades, em dons que são de frente de igreja, pensando assim, mas e os joelhos dobrados? E a intercessão? E a cura? E momentos de oração para que haja cura no meio do povo de Deus? Isso também Deus quer nos usar para que isso aconteça no meio do povo. Eu lembro, quando eu estava no distrito de Extrema, eu lembro de uma situação que uma irmã me mandou uma mensagem desesperada. Pastor, ora agora, porque meu esposo acabou de ter um infarto. A gente está levando ele aqui às pressas, só um milagre para que ele seja curado. E essa mensagem, quando eu ouvi,
dava para sentir o desespero da pessoa, entendeu? E eu orei, eu chamei algumas pessoas para orar também. No culto de quarta-feira, lá na igreja, a gente se ajoelhou. E eu lembro que a gente teve assim, praticamente uns 20 minutos de oração, de intercessão. E, para encurtar a história, Deus agiu. O milagre, entendeu? O milagre. Então, assim, o médico falou que ele não teria condições de voltar. Hoje, ele está trabalhando sem sequela nenhuma. Que bênção. Então, assim, Deus ele continua agindo em nosso meio. Então, a gente precisa entender que nós podemos ser instrumentos de salvação, de manifestação da presença do Espírito Santo em nosso meio. Eu tenho 2 casos assim, não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa. Eu morei em Contagem um tempo e tinha um irmão da igreja, Patrick. O sobrenome dele eu não lembro. E, assim, o Geraldo via nele o dom de pregação, né? E chamava, não vinha de jeito, não. Agora, eu insistia com ele, insistia. Falei, não, agora hoje eu vou pregar. Fez um sermão lá de 2 horas, né, no papel. Não deu 3 minutos e meio, já tinha dado amém. Nossa, ele ficou com uma vergonha na igreja, e nós fomos lá, abraçamos ele, toda a igreja. Cara, que bacana, você falou. Tal. E a pessoa, Aí botaram a segunda vez. Aí já foi meia hora. Sabe o que aconteceu com ele? Pastor Patrick, ele estava no Rio de Janeiro um tempo atrás. Baita pastor. Um outro que nós não dava um centavo. É o... eu esqueci o nome dele aqui de campanha. Rafael, pastor Rafael. Tímido, meio da roça. O pastor Eduardo olhou aquele menino e falou, não, esse menino aí tem cara de pastor. Eu falei, eu nunca vi essa cara dele. E como são úteis. Eu acredito que a história de vocês, alguém incentiva vocês. Sim. Como é bom, né, o conselho de vocês, a gente buscar os dons, escutar a igreja e desenvolvê-lo da forma correta, né? Deus vai encaminhar. Bom, tem agora, a lição ela tem uma metade agora, antes da gente entrar no outro dom, que é um caminho mais excelente. Por que vocês acham que tanto o autor como Paulo fez esta pausa entre esse primeiro bloco e esse segundo bloco da lição de sexta-feira? Por que ele botou esse caminho mais excelente aqui? Porque a ênfase dele para usar esses dons também é o amor, né? Tanto é que ele já, no capítulo 13 aqui, fala de maneira muito clara que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa, como um símbolo que retine. E aí ele vai desenvolver isso daqui, dizendo que sem o amor, ele nada será. Então, para a gente utilizar esses dons, que não são nossos, mas são de Deus, né? Doados, eles devem ser utilizados com amor. E o amor faz... Tem uma propaganda da Sazón, né? Não sei o que amor, feito com amor, não sei, alguma coisa assim. Então, ou seja, precisa de Sazón, até no uso dos dons, é isso? É bom a gente perceber também que o amor não é um dom específico, né? O amor é aquilo que vai unir todos os dons. Então, assim... se não tiver o amor, não faz sentido. Não faz sentido, porque assim, a Bíblia vai dizer que o amor é Deus. Deus é amor. E se as coisas que são feitas na igreja não são feitas com Ele e para Ele, não adiantou. Não adiantou de nada. Não faz sentido. É o Jefferson falando o sino, né? De um toque só, é só barulho. É um barulho. É um barulho. Então, assim, para que tenha sentido, para que haja eficácia, para que haja transformação, para que haja manifestação do Espírito, é necessário ter a presença de Deus, o próprio amor. E é interessante que nesse capítulo 13 aqui, Paulo ele define um pouco o que é o amor, né? E por que é importante essa definição bíblica do que é amor? Porque hoje muita gente diz, né? Às vezes amor a pessoa conhece alguém e depois de 2 dias já está amando, né? Amando. Mas a definição bíblica de amor, ele vem listar aqui e ele enfatiza que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação. Porque o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. E em contraste, né, o que não é o amor?
não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não procura os próprios interesses, não se irrita, não se guarda rancor e também não se alegra com a injustiça. Então é muito importante a gente pensar nessa definição bíblica do que é amor, mas também daquilo que não é amor. Olha só aqui, ó, paciente, bondoso, se alegrar. Eu gosto muito de uma definição do Dr. Rodrigo Silva sobre o cristianismo, que ele fala assim: o cristão que não sabe rir não é um cristão feliz, né? Você não é um cristão de verdade, porque o cristão ele é alegre, ele tem que ser alegre. E é isso que Deus promete, né? Alegria no meio da dificuldade, né? Tanto é que um dos frutos do Espírito é a alegria. E assim, o ponto, a gente pode fazer muitas coisas sem amar. Pode. E quando nós fazemos algo sem amar, aquilo que seria bom se torna um fardo. Então, assim, volta e meia, quando a gente visita uma família, que um casal fala que o amor acabou, mas a mulher continua fazendo a comida, o marido continua trabalhando, o marido continua pagando as contas, mas aquilo que deveria ser proveitoso ou prazeroso se tornou um fardo. Por quê? Porque falta o amor, entendeu? Então, assim, nós precisamos fazer as coisas na igreja, para Deus, com amor. Não por obrigação. Uma obrigação, tipo assim, ó, de uma tarefa realizada. Mas... Fiz. Marca um xizinho porque fiz. Exatamente. Então, assim, é a alegria de você fazer aquilo para Deus. Por exemplo, se a sua esposa falar assim: amor, troca essa lâmpada para mim. Aí você fala assim: eu vou fazer, tudo aqui sou eu e tal. Qual é o sentimento que vai surgir no coração da esposa? Ela não vai se alegrar você trocando a lâmpada. Porque por mais que troque, né? Por mais que você troque. Por mais que você coloque uma outra melhor. Mas como você concluiu aquela tarefa conta muito. Então, assim, às vezes nós estamos só cumprindo várias tarefas na igreja, mas sem amar o dono dessa igreja. E aí é um perigo também. Eu vou contar aqui rapidinho. Quando eu estava para casar com a Mike, assim, dá um ganinho, porque eu um menino pobre, não tinha nada. Eu falei, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Parecia que não tinha amor. Eu cheguei para o pastor Celso Cidral, na época ele era pastor ainda, Celso Cidral, ele era do meu distrito. Pastor, eu estou com uma dificuldade, vem cá. Se eu casar, será que eu estou amando de verdade? Ele me deu uma resposta que para mim serve até hoje em tudo que faço. Ele falou assim: Jefferson, eu vejo que vocês se gostam. Ele não falou em amor agora, se gostam. Mas eu duvido que se vocês os dois juntos buscarem Deus todas as manhãs e todas as tardes, eu duvido que vocês não se amem. Então, quando Paulo dá o caminho, com todas as diferenças que a gente tem, o pastor sabe, as diferenças nossas, como Deus tem atuado, porque a gente busca Ele frequentemente. Olha que conselho bom que eu dei sem querer para você, ou querendo, mas olha que coisa bacana, buscar Deus com... Outra vez, eu tenho dificuldade de perdoar. Tem? Então ore pela pessoa que você está ofendido ou que você ofendeu. Engraçado, daí começa a passar aquela dificuldade, daqui a pouco a gente ama a pessoa, né? O caminho mais excelente realmente é o melhor caminho, né? E interessante que Paulo coloca isso, antes de falar dos dons, que as pessoas têm como algo mais importante na igreja, dons de língua. E daí? O dom de língua não é a pessoa já está cheia do Espírito Santo? Como Paulo é doido de falar, não, primeiro ame e depois você vai ter um dom verdadeiro. Como é que é isso? Bom, para a gente entender aqui a questão do dom de línguas, a base para a gente entender esse dom, a gente precisa olhar para a manifestação dele ali de Atos 2. Porque é em Atos 2, por ocasião do Pentecostes, que nós entendemos ali o que é de fato esse dom de línguas. Então, eu vou introduzir aqui, o pastor Douglas complementa, mas é importante a gente pensar no dom de línguas como um dom que Deus dá
para edificação, para a pregação do evangelho, mas esse dom de línguas é a capacidade de nos comunicarmos com outras pessoas de idiomas diferentes. Então, Deus, ali em Atos 2, ele usou aquele ajuntamento das pessoas no Pentecostes e, de maneira sobrenatural, o Espírito Santo foi derramado e as pessoas todas que estavam ali se perguntavam umas às outras: não são esses todos galileus? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Então, eu acho que há alguns pontos aqui para a gente considerar. O dom de línguas bíblico é a capacidade que Deus dá para que o evangelho seja pregado, para alcançar uma pessoa de um idioma diferente. E no dom de línguas bíblico existe transmissão de conteúdo. No dom de línguas bíblico, uma pessoa fala e o outro entende o que está sendo falado. Ou seja, é importante que haja essa transmissão de conhecimento, transmissão de conteúdo. Então, esse dom ele é bíblico, de fato, mas nós entendemos que o dom de línguas bíblico é essa capacidade para a pregação, para a proclamação do evangelho em idiomas diferentes. Nós não podemos separar o evento de Pentecostes para o evento de Cristo dando a grande comissão. Se eu separar esses dois momentos... Aí não faz sentido. Não faz sentido esse aqui. Então, assim, para muitos, o dom de línguas é uma chancela de uma vida santificada, entendeu? Mas, para a Bíblia, o dom de línguas é para que a grande comissão fosse possível. Então, assim, imagina Jesus falar assim, vocês precisam ir fazer discípulos de todas as nações. Imagina os camaradas ouvindo isso, fazendo, como é que eu vou fazer discípulo de todas as nações? Eu só sei falar o grego koiné e é muito ruim, entendeu? Se fosse nos meus dias, como é que eu vou fazer discípulo de todas as nações se eu só sei falar o cearenseis, entendeu? E olha lá ainda. E olha lá. Então, assim, já comecei a falar umas palavras tipo trem, já comecei o mineirês. Evoluiu. Então, assim, fazer discípulo de todas as nações, na cabeça dos discípulos, era uma impossibilidade, olhando para eles. Por isso que era necessário haver a unidade, a oração e o derramamento do Espírito Santo, para que a missão de fato fosse possível. E deixa claro que o avanço da obra é por meio do derramamento do Espírito Santo, a presença de Deus, usando instrumentos, pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. E quando a gente vai aqui para 1 Coríntios 12, a gente percebe que não foge daquilo de Atos, porque 1 Coríntios 12, verso 10, vai falar sobre variedade de línguas. Se a gente for para o verso 28, a gente vai perceber que é variedade de línguas. Se a gente for para o verso 30, a gente vai perceber que são outros idiomas. Então, assim, o dom de línguas é para que outras pessoas também conheçam esse nosso Deus. Amém. Lá em Pomerode é uma cidade muito alemã. Então, lá fala muito alemão. Quando eu era representante de vendas, eu fazia Pomerode. E tinha um comportor lá de Iati, como é naquela cidade, aquele país que vem muito haitiano. A gente fala haitiano. Haiti. E ele, negrão, numa cidade de branquelos. Ninguém dando bola para ele. Aí tinha uma praça, um monte de alemão conversando em alemão. E ele só falava o haitiano dele, mas alemão não é português. Ele tem, parece francês, alguma coisa lá, mas não o alemão. Diz que quando se aproximou, ele parecia que os caras estavam falando em português. Ele começou a conversar em português com as pessoas. E as pessoas se assustaram, em alemão, aliás, né? Porque ele estava falando alemão sem saber. Uhum. Conversando com eles, dando resposta, ele escutando o alemão deles em português, falando com eles no alemão. Os caras ficaram maravilhados. Como é que pode um rapaz dessa cor falar alemão desse jeito? E mudou o conceito dele na cidade, ou seja, dom usado para a comunicação do evangelho, né? E uma coisa que me ajuda muito a entender a questão de dom de línguas é que a gente não pode esquecer, eu só falei para vocês na primeira lição, que a carta aos Coríntios é uma resposta. Quando você dá uma resposta, você introduz o pensamento da pessoa para depois colocar a sua ideia.
E esse foi o maior problema que Paulo criou quando ele pegou a ideia da igreja, das dons de língua, e nos primeiros 4 versos de Coríntios 13, ele coloca a ideia da igreja, depois ele começa a passar para a ideia dele. A gente vê o contraste dos primeiros 4 versos com o restante do verso do capítulo 13, certo? Então, para a gente entender mesmo que Paulo está falando aqui o tempo inteiro que a questão é comunicação entre seres humanos, é isso? É isso, é isso. Pregação do evangelho. E para a gente pregar o evangelho, quem está nos ouvindo precisa compreender a mensagem. E é por isso que, complementando aqui no capítulo 14 de Coríntios, Paulo vai dizer no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no verso 49, o verso 40, que fecha aqui o capítulo 14, Paulo vai dizer, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Citando também o verso 27 do capítulo 14, vai dizer, no caso de alguém falar em outra língua ou em outro idioma, que não sejam mais de um, mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Eu quero até fazer uma errata aqui, hein? Eu falei que 1 Coríntios 13 é 14. 14. É o 14 que fala dos dons de línguas. Os 4 primeiros versos, você vai ver que é totalmente diferente dos outros, né? E eu tive lá em Corinto. Eu tive com o Dr. Rodrigo Silva, numa caravana que a gente fez, e nós sentamos numa pedra principal, vimos lá em cima os restos, né? Onde fica o local do templo. Pastor, ali era lugar que eu acho que tinha muita cultura diferente, muita língua diferente. E parece que era isso que estava acontecendo na igreja, né? Sim. O alemão queria fazer a parte dele, o inglês a parte dele, o chinês a parte dele, mas os outros não entendendo, é mais ou menos isso? Isso, porque a gente volta para as primeiras lições desse trimestre, e o que a gente aprendeu lá? Que Corinto era uma cidade portuária. Ou seja, uma cidade que era um porto onde muitos viajantes, para vários destinos, passavam por ali. Então, é natural que a igreja que estava sendo estabelecida ali em Corinto tivesse várias pessoas com idiomas diferentes presentes no mesmo culto. E aqui Paulo também está, para organizar esse culto, ele vai dizer, né, o verso aqui, que não poderia ser de confusão, porque imagina várias pessoas de idiomas diferentes, cada um falando ao mesmo tempo, sem que haja um intérprete. Então, Paulo vem também orientar a igreja nesse sentido. Agora, veja só, pastor, eu sou meio invejoso, é uma coisa que eu tenho, ore por mim, tá, que eu sou invejoso. Aí eu vejo o pastor falando inglês, e eu não sei falar porcaria nenhuma, mas eu tenho que mostrar que eu tenho dom. Então, eu começo a repiqui, caracrequi, aqui, o chinês não escuta, o outro não escuta, o outro, ué, o que você está falando? Eu estou falando dos anjos, só Deus me entende e eu me entendo. Eu acho que esse problema também tinha lá dentro dessa igreja de Coríntios. O verso 28 vai dizer o seguinte, ó, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Acabou comigo. Entendeu? Então, assim, ó, se não tem ninguém que vai interpretar aquilo que você está falando, fica calado, conversa com Deus através da sua mente, e Deus ele vai entender. Porque o nosso Deus conhece tudo, entendeu? Agora, tentar fantasiar algo, tentar mostrar algo que de fato não é, aí é um grande problema, entendeu? Então, assim, ó, eu entendo que Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, ele está exatamente organizando o culto. Está organizando o culto. Se tem intérprete, pode falar. Mas se não tem, então não precisa falar, entendeu? Você pode cultuar Deus também no seu silêncio. Só que, às vezes, a gente quer cultuar Deus no nosso barulho. Isso. E aí lá vem confusão. E vem confusão. E por que era importante organizar esse culto aqui? Justamente para que o culto cristão não se assemelhasse ao culto pagão. Isso, é bom lembrar. Porque isso. se a gente não faz essa distinção, as pessoas até poderiam ficar confundidas ali, né? Então, ele está aqui orientando essa igreja para que esse culto seja um culto de ordem, né? Ele vai dizer, né? Não criticando, não posso fazer isso. Mas quando a gente vê alguns cultos, né, na atualidade, que tem dons de línguas, né, manifestação do Espírito, você não sabe se você está vendo um canto de candomblé, você não sabe se você está no meio de uma coisa maluca, aquele monte de gente falando diferente. Como fica o estranho
que precisa aprender de Deus entrar num espaço desse? Eu acho que fica complicado, não fica? O problema é a gente acabar confundindo o sentimento com a razão. Então, assim, quando existe uma excitação no sentimento, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa fora de si, entendeu? E, querendo ou não, aquele momento pode ser prazeroso. Eu já estudei a Bíblia com um camarada, que a gente estava estudando exatamente sobre o dom de línguas, sobre o que significava a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém, que no final ele falou o seguinte: pastor, eu entendi o que é o dom de línguas da Bíblia, eu entendi para que o Espírito Santo usa as pessoas, eu entendi. Só que aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti é maior do que a razão, do que está escrito. Então, assim, existem muitas pessoas sinceras em que a gente não pode menosprezar a experiência espiritual que cada um tem. Você disse essa palavra aí da experiência individual de cada um, ela conta muito, né? Sim. E aí, mesmo diante dessas experiências, o que a gente precisa entender e que fique claro para todos, que é a palavra de Deus que vai nos orientar. Ela que vai nos dirigir, ela que vai nos guiar. A palavra de Deus vai ser como uma bússola para nós. O Salmo 119, verso 105, vai dizer exatamente isso, que a Bíblia é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a nossa orientação está na palavra, na razão. E para que essa palavra seja compartilhada, ela precisa ser entendida. E precisa ser estudada também. Porque, assim, se o ponto é que a palavra de Deus me mostra um caminho e eu não quero seguir esse caminho, eu já não sou mais servo de Deus, eu sou servo das minhas convicções, dos meus pensamentos, dos meus achismos, entendeu? Então, assim, existe algo muito sólido, que é a palavra de Deus. Eu preciso viver não baseado no que o meu irmão pensa, não nas minhas experiências. Eu preciso viver firmado no assim diz o Senhor. A importância disso em como a Bíblia, a palavra de Deus, ela resolve todos os nossos problemas, né? Emocionais, problemas de relacionamentos estruturais. Olha que coisa bacana. Tudo bem, nós falamos do dom de línguas, que hoje é o dom assim, mais falado por algumas igrejas por aí. Mas eu gostei muito da ênfase que Paulo deu, e a lição também, num outro dom, que é o dom que Deus fala. Paulo fala, tomara que todos vocês tenham esse dom. Então, agora eu quero que vocês me expliquem, porque eu tenho pouca inteligência, né? O Gui não divide a dele comigo. Por que o dom de profecia é um dom tão especial? Bom, vamos lá. De acordo com a lição de quinta-feira aqui, ela vem nos ensinando que o dom de profecia ele tem pelo menos duas interpretações, né, quando se fala no dom de profecia. O primeiro deles é a capacidade de anunciar algo com antecedência, algo que ainda está no futuro, mas que Deus revela com antecedência, para que haja um preparo. Isso é dom de profecia. Mas também a gente pode entender esse dom de profecia como algo que alguém está dizendo em nome de alguém, ou seja, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente abre a palavra de Deus, isso aqui também pode ser entendido como um dom de profecia, no sentido de edificar, no sentido de exortar, no sentido de consolar e de orientar a vida no presente. Então tem esses dois aspectos. O dom de profecia ele pode ser entendido como uma antecipação daquilo que ainda está no futuro, mas que Deus revela para nós, para que haja um preparo para quando esse evento chegar, mas pode ser entendido também quando a palavra de Deus é aberta. E essa palavra, então, vem confortar, vem corrigir, vem orientar, vem edificar. Também é esse dom de profecia que foi revelado para os profetas lá atrás, servindo para a vida no presente. Então, finalizando essa minha fala aqui, o dom de profecia, ele é útil para mim aqui e agora, no tempo presente, mas ele também pode me revelar as coisas que ainda vão acontecer no futuro. E assim, de ser corrigido ninguém gosta. Não, né? A gente não gosta. Não, de jeito nenhum.
Por isso que é mais fácil a gente olhar para trás, para a história, ver Moisés falando para o povo e pensar assim, rapaz, como é que o povo não entendeu? Como é que o povo não enxergou? E aí a gente sempre vai colocando a culpa para o pessoal que está lá atrás, Sim. que não deu ouvidos ao profeta. E assim, será que nós hoje estamos dando ouvido à palavra de Deus? Algumas pessoas pensam o seguinte, se eu tivesse no passado, eu não teria errado naqueles pontos. Mas será mesmo? Às vezes é um ponto pior ainda. A gente tem toda a história do passado e ainda comete os mesmos erros. Isso que é o pior de tudo. Então, assim, ser corrigido ninguém gosta, mas é necessário. É necessário que haja uma correção na minha vida, nos meus pensamentos, na minha maneira de enxergar o mundo. E o Espírito de Profecia é exatamente isso. E o interessante é que em Apocalipse 19:10 vai dizer que essa é uma característica, né? Que a presença do Espírito de Profecia no povo. Vamos lá para esse texto. Apocalipse 19:10 diz que a fé, né? Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, o finalzinho do texto. Então, assim, o Espírito de Profecia seria uma marca diante do povo de Deus, em meio ao povo de Deus. E nós cremos que esse dom foi manifesto na vida de Ellen White e serve para nos corrigir. E eu vou te falar uma coisa. Lá em casa a gente tem um hábito de sempre ler livro de profecia, né? Desde que nós casamos, assim, quase. Então, nós lemos quase tudo se der. Eu falei, não, eu tenho que voltar a ler eu sozinho, né? Porque a gente lê na hora do culto, você vê, Mike. Aí eu peguei o Mente, Caráter e Personalidade. Nossa, eu me vi ali dentro. Eu falei, não, esse livro aqui foi feito para mim. Como eu tenho que mudar? Entende? E é o que o senhor falou. Por que as pessoas aí fora ficam falando mal desse dom de profecia? Porque quando pega um livro desse, o cara se vê ali como eu me vejo. E tem cara que não quer saber disso, quer continuar. Até o pastor dessa igreja, eu acho que foi a Bola de Neve, morreu agora esses dias por um acidente ano passado. Ele estava num podcast com outro pastor. E o cara da podcast lá pergunta para ele, mas questão assim dos adventistas, o que vocês veem assim? Não, diz o outro, o problema da igreja adventista é a profetisa deles. A mulher é isso, e o pastor famoso, isso. E o cara da Bola de Neve olhando assim, o pastor da Bola de Neve olhando. Aí, quando ele acabou de falar, e o senhor pensa a mesma coisa? Ele falou, olha, primeira pergunta ele fez para o outro pastor, você já leu muitos livros de Ellen White? Não li não, é só... Tá, eu já li. Nunca vi nada lá que desaprove. Nunca. Mais ou menos essa palavra que ele disse. Né? Tem algumas coisas que eu não concordo. Certo? Mas, por causa disso, não tem nada a falar contra isso. Ou seja, a pessoa tem que pegar o material, ler e o dom de Deus trabalhar. Né? E o interessante é que isso serve para correção. Por que eu estou batendo nesse ponto? Porque muitos vão usar a manifestação do Espírito de Profecia para confortar o ego dos outros. Aí sim, aí complica a vida. Aí, meu amigo, ser profeta desse jeito é muito bom. Acabe gostava, né? Então, assim, eu quero ver você ser profeta corrigindo o povo. Então, assim, quando eu começo a entender que eu preciso de correção, eu entendo a necessidade do dom de profecia. Pode. E será que todos aqueles que se auto-intitulam profetas verdadeiramente o são? Isso é complicado. E a lição trouxe aqui alguns filtros que eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada. Pelo menos 4 regras, né, a lição traz aqui. A primeira delas, as predições se cumprem, ou seja, um profeta verdadeiro, as previsões que ele faz irão de fato se cumprir. A mensagem concorda com a mensagem dos profetas anteriores, ou seja, o profeta moderno ele não vai contrariar a revelação das Escrituras, vai estar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, a vida diária demonstra compromisso com Cristo. E quarto, os frutos são reconhecidos. Então, é importante a gente aplicar esses filtros, até porque um dos sinais
que Jesus disse que antecederia a sua vinda seria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Então, nós precisamos desse discernimento para poder, de fato, avaliar e saber se é de Deus ou não. Eu vou abrir uma janela aqui, depois vocês podem fechar ela. Vocês já viram que os grupos de dissidentes, preste bem essa atenção, dissidentes, aqueles que saem da igreja aí dizendo que eles são os bons profetas, as pessoas boas. Você viu que sempre começa com alguma... Quando a gente profetiza, ou dom de profecia, não é só aquele um que vê futuro, como o pastor explicou, aquele um que Deus capacita você a abrir a palavra de Deus e explicar de uma forma diferente para outra pessoa que precisa entender. Normalmente, esses caras se auto-intitulam e sempre trabalham na surdina. É uma reunião lá na minha casa, uma reunião lá na casa. Por quê? Porque sabe-se, nós falamos, né, onde há multidão de conselhos, a sabedoria. Né, a sabedoria. Então, assim, por que não traz para a igreja fazer o filtro? Pode ver que Satanás trabalha sempre esse isoladinho. Eu sou bom, eu que sei, eu que sou... É mais ou menos isso? E assim, o pastor Gerson trouxe um ponto importante. Nós precisamos examinar. E alguns têm a ideia seguinte: não, eu sou profeta, você não precisa... Não precisa, não. Você só precisa acreditar na profecia, entendeu? Então, assim, nós precisamos examinar, porque existe o profeta verdadeiro, mas também existe o falso profeta. E essas pessoas que vão atacar a igreja se titulam como as pessoas que estão corretas. Mas será que se a gente fizer uma análise da vida deles, nós não vamos encontrar nada também errado? Entendeu? Então, assim, nós precisamos do Espírito de Profecia para quê? O que eu consigo enxergar é para que haja correção na minha vida. Para corrigir. O pastor Alberto Tim, ele conta um ocorrido com... Ele lançou, acho que foi em 2005, eu cheguei a ler esse material dele na Revista Adventista, depois ele que se tornou algo da Igreja Mundial. As características dos críticos da igreja. E ele descreve direitinho as características. E ele não entende porque Cargas d'Água, um teologano, decorou aquilo. Decorou tudinho. Aí foram para uma igreja, ele pregou sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Aí tinha alguém lá que era... vou almoçar lá em casa, normalmente é assim. Vamos almoçar lá em casa? Foi almoçar na casa dele. Chegou lá e o cara começou, não, porque você pregou errado, porque o que eu conheço... Ele falou, irmãos, espera um pouquinho, antes da gente começar a conversa. Eu de memória, falar um artigo que eu li, muito interessante. E ele começou a falar o artigo do pastor Albertinho, tudinho. Diz que os olhos dos irmãos estavam desse tamanho assim, grandão, nossa, o que está acontecendo? O cara que era o que criou, se mandou. Ele entendeu. No outro dia, estava ele no centro, e ele pega aquele dito profeta, fumando. Aí o profeta olhou para ele, né? O dito profeta, né? Falou, olha, ontem você me descreveu tão bem que eu não aguentei permanecer ali. A gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus, né? É tudo, não é tudo? É ela que vai nos revelar quem é, de fato, o profeta verdadeiro daqueles que são falsos. Vocês têm mais alguma coisa, uma pitadinha para nós? Vamos para o encerramento já, senão o diretor vai cobrar o dobro de nós. O Guilherme já está ali. Já está nervoso. Eu gosto muito do texto que Ellen White vai dizer que se a gente olhar para trás, a gente vai ter a certeza que Deus está conduzindo tudo. E isso para nós tem que ser tudo, né? É tudo. Então, assim, a profecia é muito mais do que falar aquilo que está para o futuro. É para que a gente também possa olhar para o passado e encontre Deus agindo. Porque Deus ele nunca vai agir sem antes revelar os seus profetas. Então, assim, quando a gente olha para o mundo que nós estamos hoje, e a gente olha para os lados e fala assim, rapaz, não tem saída. Existe a solução. E é a breve volta de Cristo. Amém. É Deus quem opera tudo em todos nós. E que possamos buscar com zelo os dons espirituais para que possamos ser participantes nessa obra maravilhosa da pregação do Evangelho. Amém, amém. Eu queria encerrar com esse texto aqui. Só uma frasezinha que eu achei muito bonita, que está
na nossa lição na parte de sexta-feira, no Olhando para o Alto, diz assim: saiam os homens a labutar, confiando no Senhor, e Ele irá com eles, convencendo e convertendo pessoas. Ou seja, o que Deus precisa de mim e de você é que pegamos esse dom que Ele deu para nós e usemos com unidade, com amor na igreja, fora da igreja, porque a promessa é essa: saiam os homens a labutar, confiando no Senhor, e Ele irá com eles, convencendo e convertendo pessoas. Ou seja, a conversão do outro é unicamente por causa do poder do Espírito Santo, que pode ser muito mais fácil usando você como um canal de aproximação, um canal de amor, para mostrar Cristo na prática. Olha que lição fantástica para a gente. Busquem sempre com zelo os melhores dons. Dentre esses, o principal, o amor. E amor, me perdoe, não é um dom. O amor é uma pessoa. Por isso que o primeiro dom que o Espírito Santo deu na lição é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando reconhecermos isso, nós agiremos como Ele agiu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, para que possamos, dessa lição, a partir de agora, prestarmos mais atenção em tudo que fazemos na casa de Deus, na nossa casa, em volta de nós, para vermos se a gente está sendo um bom conduto de dons que Deus nos dá para salvar pessoas. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bênção. Obrigado por esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo, que está dando a cada um de nós o que Ele quer, da forma que Ele quer, a capacidade, o dom, para que a gente seja cada dia mais útil na pregação do Evangelho. Que possamos nos interessar em todos os dons, mas buscarmos também o dom de profecia, que é nos preparar melhor, permitindo o Espírito Santo, na hora que nós vamos ler a palavra, estudar, que Ele nos ensine, para que a gente também consiga ensinar outras pessoas o bom caminho que leva ao céu. Ó Deus, fica conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi muito bom passar essas 2 semanas aqui com vocês, né, estudando a lição. Que Deus nos abençoe e que aqueles que não fizeram a assinatura da lição da sabatina, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Garantir o pão diário. Bota aí o nosso WhatsApp aí, bota aí o WhatsApp. Mais uma vez, nossa gratidão. É sempre uma alegria estar aqui e que as bênçãos do Senhor também alcancem os nossos amigos que estão nos acompanhando. Não esqueça, hein? Dá o seu like, curte, manda para os amigos. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nós vamos estar aqui compartilhando mais uma lição maravilhosa da nossa e na nossa classe especial, só nossa, da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você e até a semana que vem.